Olá! Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos realizando este trabalho. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, façamos uma prece. Amado Pai, nós damos graças por tudo que temos, saúde e todas as oportunidades de seguirmos no caminho do bem. Que Jesus possa estar em todos os lares, amparando, dando seu amor e a sua fé para que os homens tenham a certeza de que dias melhores virão. Graças a Deus, graças a Jesus, pedindo a possibilidade de trabalhar neste momento com o mentor Erasmo Gurgel. Sou grata. A palestra de hoje tem como tema Amai os vossos inimigos. Nós iniciamos com o livro Os 4 Sermões de Jesus, quando Paulo Alves Godoy nos informa que este trecho é parte integrante do Sermão da Montanha, quando Jesus fala da necessidade do bom relacionamento entre os homens. Sendo todos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus, precisariam ter compreensão uns para com os para o bom cumprimento da lei que nos rege. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 46, ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem os seus inimigos. Eu digo: amem os seus inimigos, façam o bem àqueles que te odeiam, orem por aqueles que te perseguem e caluniam. Porque se amarem apenas os que te amam, que recompensas terão? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, nós somos informados de que o amor ao próximo é o princípio da caridade. Amar os inimigos é sua aplicação sublime, é vitória contra o orgulho e o egoísmo. Mas Jesus não nos pediu para ter com os inimigos a mesma ternura que nós temos com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Isso porque a ternura pressupõe confiança, e eu não posso confiar naquele que eu sei que me quer mal. Também porque esta pessoa não tem comigo os mesmos laços de comunhão de pensamentos e simpatia. Isso também pode ser explicado por uma lei física de assimilação e de repulsão de fluidos. Pensemos que quando alguém pensa em mim de forma malévola, eu posso receber uma corrente fluídica com uma impressão penosa. Eu, Paula, sinto dores de cabeça intensas. Também sinto dores gástricas e um certo torpor. É uma sensação desagradável. Mas quando alguém tem por nós pensamentos benevolentes, nós sentimos eflúvios agradáveis, uma sensação de bem-estar, uma alegria. Desta forma, nós compreendemos a diferença entre a sensação produzida por um amigo ou por um inimigo. Amar o inimigo é não ter por ele nenhum sentimento de ódio, rancor ou desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e não opor obstáculo à reconciliação. É desejar o bem para esta pessoa e regozijar-se quando o bem chega até ela. É estender a mão, se preciso for, e não desejar e nem fazer mal de forma nenhuma. Entre outras palavras, é retribuir o mal com o bem sem intenções de humilhar. O Espiritismo nos prova que a destinação da Terra permite que neste mundo nós encontremos homens maus e perversos. A maldade é uma das provas que o homem deve suportar. O homem que já alcançou um ponto de vista elevado, ele compreende as vicissitudes como sendo menos amarga. Se ele não se queixa das provas, ele também não deve se queixar daqueles que lhe servem de instrumento. Ele sabe que deve agradecer a Deus por todas as oportunidades que ele tem de mostrar a sua paciência e a sua resignação.
Isso tudo predispõe ao perdão. O homem que já alcançou uma posição elevada na terra, ele não se ofende, porque ele sabe que ele já se elevou no mundo material, e desta maneira ele compreende que o ódio e o rancor poderiam desonrá-lo. Isso porque este homem, ele se esforça para progredir. Sendo assim, ele compreende que para se tornar uma pessoa superior, ele deve ter uma alma maior, mais nobre e generosa. Partindo do ponto de vista que os bons atrairão os bons, sendo eles encarnados ou desencarnados, e só será assistido pelos bons. Mas nós não temos apenas inimigos encarnados, nós podemos ter inimigos desencarnados. A maldade é uma imperfeição momentânea. O homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom, da mesma forma que a criança se corrige dos seus defeitos. A morte nos livra apenas da presença material deste inimigo, que pode nos perseguir com raiva, com ódio, por inúmeras existências. Precisamos afirmar que não existe coração perverso que não seja tocado por bons procedimentos. Estes bons procedimentos podem, mesmo de forma inconsciente, eliminar as represálias. Mas, de outro modo, os maus procedimentos causam uma irritação muito maior. E este espírito poderá servir de instrumento à justiça divina para que possa punir aqueles que não perdoaram. Portanto, os espíritos, eles manifestam o mal através das obsessões e subjugações que são tão frequentes e vão agir como provas da vida para permitir o nosso adiantamento. Adiantamento àqueles que tiverem paciência e resignação, compreendendo que são consequência da natureza inferior da terra. Nós devemos ter indulgência e benevolência com os nossos irmãos que nos perseguem. Lembremos que muitos, quando têm a consciência de que se afligem por um mal espiritual, vêm a uma casa espírita séria, que leva toda a doutrina de Kardec e leva o Evangelho de Jesus como a base de tudo. E quando esta pessoa, este encarnado, que se diz vítima de um processo obsessivo, adentra uma casa espírita séria, ele é orientado a fazer o tratamento espiritual, a assistir palestras, fazer cursos, tudo isso para que ele possa se instruir. E a partir destes recursos, atuar na sua reforma moral, na sua reforma íntima. Quando esta pessoa se eleva, através daquela lei física, ele repele o seu agressor e passa a atrair para junto de si simplesmente os bons. Nós também podemos pensar do outro lado. O espírito que adentrou a casa, ele recebe auxílio por parte do grupo espiritual. Ele recebe tratamentos, ele pode participar do processo de desobsessão, quando, a partir do Evangelho do amado Mestre Jesus, ele pode ser doutrinado. Com exemplos edificantes, ele reconhece que deve se arrepender, deve se reajustar e se converter ao Senhor. Desta maneira, ele pode receber todo o auxílio que seja necessário à sua edificação. Todos ganham. Porém, se esta pessoa, por algum motivo, vai em outro local, e neste outro local, este espírito, ao invés de ser bem acolhido e ser tratado como mais um irmão, ele é aprisionado, o encarnado se sentirá bem por algum tempo, mas este espírito não ficará aprisionado para sempre. Em algum momento ele se soltará e voltará para o lado daquele seu inimigo com muito mais irritação, prejudicando-o nos seus interesses e afeições. Isso tudo está contido
no novo livro do Erasmo, Estradas da Fé, previsto para o próximo ano. Desta maneira, nós sabemos que nós devemos acolher a todos como irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Kardec ainda continua explicando que os demônios são almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Para apaziguá-los, nós devemos sacrificar o ódio com a caridade. A caridade que impede que façam o mal e prossigam no caminho do bem, consequentemente, leva à salvação. No Evangelho, nós ainda recebemos importantes informações num trecho contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Se alguém te bater na face direita, apresente também a outra. Lembremos que na época de Jesus estava vigente a lei de Moisés, a lei mosaica, do olho por olho, dente por dente, quando o ofensor ele pode ser punido na justa medida. Mas Jesus chega afirmando que nós devemos retribuir o mal com o bem. Nós não devemos resistir ao mal que nos façam. Lembremos, nós temos o instinto de conservação, que é lei natural. Jesus não interditou a defesa, ele condenou a vingança. O homem deve agradecer por tudo que possa rebaixar o seu orgulho. É melhor ser ferido do que ferir, passar por uma injustiça do que cometer uma. Nós devemos ter fé na vida futura e também na justiça divina, que nunca, jamais deixa o mal impune e nos dá forças para resistir os golpes que vêm contra nós, contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Nós devemos dirigir os nossos olhares para a frente. E quanto mais conseguirmos elevá-los pelo pensamento acima da matéria, menos seremos atingidos, menos nos magoaremos pelas coisas da terra, pelas coisas materiais. No livro Pão Nosso, Emmanuel fala que Jesus, ele nos aconselhou a amá-los, mas ele não pediu para que aplaudíssemos tudo o que eles fazem de errado, as crueldades, roubo, destruição. Não pediu para aumentar, multiplicar as asas da perversidade e da má-fé. Ao contrário, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Jesus pediu para que cada um de nós pudesse ter uma atitude sincera, fraternal e auxiliarmos os mais cruéis, fazendo tudo o que estivesse ao nosso alcance para ampará-los. No livro O Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati ainda explica que a lei da reencarnação permite que espíritos que se odeiam reencarnem no mesmo grupo, para que com os trabalhos, sofrimentos e alegrias possam transformar em amizade a repulsa que os separava. Quando Jesus pede para fazer o bem àqueles que não nos estimam, para orar por todos aqueles que nos perseguem, ele estava querendo dizer que nós precisamos agir desta forma para afrouxar os laços fluídicos de ódio, que no momento oportuno serão rompidos, libertando o espírito de pesado fardo, para que desta forma ele possa ser merecedor de um futuro risonho. E finalizando com o livro de Vinícius, Em Torno do Mestre, ele nos informa que nós confundimos o mal com quem o pratica. O criminoso não é o crime, da mesma forma que o doente não é a doença. Neste momento, o mundo todo está fervoroso, tentando combater uma doença. Da mesma forma, nós devemos nos esforçar para combater o crime,
o vício e o pecado. O mal não faz parte da natureza íntima do espírito, é anomalia. A saúde e o bem é o estado natural, a condição inerente do espírito. A origem do mal, tanto no corpo quanto no espírito, é sempre a infração das leis de Deus. E existem inúmeros distúrbios físicos e psíquicos. Nós podemos afirmar que o homem frauda a lei por ignorância, por fraqueza ou por impulso das paixões. Mas nós não devemos desprezá-lo por causa disso. Em tempos remotos, os doentes foram desprezados por toda a sociedade. Nos lembremos dos 12 leprosos de Jesus. Ficavam isolados de toda a sociedade, temendo que pudessem contaminar as outras pessoas. Eram banidos da cidade. Nós precisamos saber que o criminoso, o culpado, ele pode se corrigir a partir da instrução moral, mas ele deve reconhecer este ato. E ele só pode reconhecer o ato do mal quando ele perceber os atos do bem. Portanto, as pessoas devem se moralizar e mostrar atos bondosos para que os outros consigam melhorar-se a partir disso. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Seria possível, a partir do meu esforço, da minha renovação moral, dos meus atos no bem, seria possível modificar a forma como o meu inimigo me vê? Será que desta maneira, quando eu sou uma boa mãe, quando eu me esforço para realizar um trabalho decente, quando eu sou uma boa esposa, quando eu tento ser uma boa amiga para aqueles que estão no meu convívio, sempre tem alguém nos observando. Encarnados e os desencarnados não só nos observam, como têm condições de ler os nossos mais íntimos pensamentos. Erasmo afirma que todas as vezes que nós nos modificamos para o bem, nós forçamos que as pessoas que estão ao nosso redor, amigos e inimigos, modifiquem a forma como nos observam e modifiquem a forma como nos tratam. Portanto, todas as vezes que você se eleva, você modifica a maneira como as pessoas estão ao seu redor. Todos precisam de bons conselhos e bons exemplos. A melhor maneira de eliminar o mal é produzir o bem. Nós agradecemos por esta oportunidade. Realizemos uma prece para finalizar o trabalho em questão. Amado Pai, neste momento peço o auxílio do grupo espiritual. Se houver entre os meus irmãos encarnados e desencarnados alguém que tem para comigo sentimentos adversos, de animosidade, rancor, ódio, Senhor, provenientes desta vida ou de outras, que eles possam receber de mim os meus melhores sentimentos, as vibrações de paz, de amor, que eles me perdoem de alguma forma por eu ter errado, e que os meus irmãos que estão no lar possam contar com o apoio de Jesus neste momento, que eles também vibrem, Pai, e que este sentimento terrível de ódio possa afrouxar os laços, e que um dia nós possamos reverter e transformar o inimigo num amigo, nesta e em outras existências. Eu agradeço o auxílio de Erasmo Gurgel mais uma vez. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço.